Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar, professor de Física, e hoje estamos com Resolvendo o NB aqui no meu canal, meu querido. Então vamos lá. Galerinha, então eu vou resolver algumas provas da UNB, vou tentar resolver prova do PAS, prova do vestibular. Me acompanhe nos vídeos que eu sempre estarei publicando no canal, beleza? Então, baixa a provinha lá no site da UNB, baixa lá, prova, UNB 2019, segundo dia lá, e me acompanha que eu estou usando a prova que eu baixei no site do CESP também, 74 a 78, baixa a prova e baixa o gabarito. Me acompanha. Uma equipe de cientistas russos, blá, 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 blá. Lê aí, galerinha. E ele fala, com base nisso, julgue os itens. Pessoal, vamos ter um cuidado, porque ele fala considerando, e toda vez que ele fala considerando, você tem que considerar, porque senão vai dar zebra. Ele fala considerando que o sistema seja isolado. Por quê, professor? Bom, como ele falou de explosão, tem tudo a ver com colisões, quantidade de movimento, conservação, tá, tudo aquilo que você estudou, você vai ter que lembrar disso logo de cara. E aí, a gente sabe que numa situação dessa, onde o sistema é isolado de forças externas, então a força resultante externa que atua nele é zero, e isso indica. Opa, peraí. Isso indica. Estou apertando algum botãozinho aqui, galera. Isso indica que a quantidade de movimento no sistema deve se conservar. Isso quer dizer o que mais, professor? Bom, isso quer dizer que, além de que a quantidade de movimento se conserva, então ela não varia. Mas não é a mesma coisa? Sim, é exatamente a mesma coisa. Dizer que ela se conserva é a mesma coisa que dizer que ela não varia. Dizer que o ΔQ é igual a zero é dizer que a quantidade final menos a inicial é zero. Se a final menos a inicial é zero, então quer dizer que a quantidade final e a quantidade inicial são iguais, professor. Nunca muda, ela não varia. Exato. Então você tem que pensar nisso. Na conservação da quantidade de movimento toda vez que ele te disser que o sistema é isolado. Beleza? Quantidade de movimento, ela aumenta no item 74. A quantidade de movimento do sistema aumenta após a explosão da carga Q. Galerinha, aqui que eu acabei de falar, que ela se conserva, portanto ela não aumenta. Item errado. Na situação 2, na questão 2, ou melhor, no item 75, na situação em questão, a razão entre M1 e M2 é maior do que 1,5 a razão de V2 sobre V1. Não é? Então, nessa situação, galera, eu tenho que descobrir alguma relação que envolva velocidade e massa. Eu sei que a relação que envolve isso é a quantidade de movimento, porque a quantidade de movimento é m vezes v. Não é? Não se esqueça, quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a sua velocidade. Só que aqui envolve conservação da quantidade de movimento. Então, nessas situações, eu tenho que aplicar a conservação. Dentro da conservação, a gente vai tentando desenvolver alguma relação que eu consiga chegar numa razão de massa e numa razão de velocidade. Beleza? O que acontece nesta questão, galerinha? É que se você olhar aqui, a velocidade v inicial, isso aqui é o início, e isso aqui é o fim. É o final, tem que ser igual ao inicial em termos de quantidade de movimento, só que olha a velocidade, o vetor velocidade. O vetor velocidade ele tem essa direção e depois, como a massa é dividida em duas partes, cada massa tem uma direção para a sua velocidade. Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque nessa situação, já que ele deu o ângulo alfa, o ângulo beta, eu vou ter que usar essas relações. Professor, onde é que eu uso essas relações? Bom, aqui a gente vai ter que fazer uma decomposição vetorial das velocidades. Portanto, envolve o teu conhecimento de quantidade de movimento, aquele conhecimento todo sobre impulso, quantidade de movimento, colisões, e também
a parte vetorial, porque né, estamos falando de uma grandeza que é vetorial. Então, vamos lá, galerinha. Eu girei a figura para que essa figura ficasse na direção, ó, tá? Vou colocar aqui, ó. Inicialmente, a gente tinha essa velocidade v aqui. E aí, eu girei essa figura para que eu tivesse essa situação, ó. Lembra que isso aqui é aquela nossa velocidade inicial, v. Então, eu girei para que a gente pudesse padronizar isso aqui como direção x. E logo, teríamos que a direção y seria essa direção aqui. Isso aqui seria a direção y, beleza? Decompondo o que, professor? Por que e o que eu tenho que decompor aí, galerinha? O que acontece? Você tem que aplicar a conservação da quantidade de movimento. Repara que no início eu tenho direção para a velocidade v, que é a direção x, mas a velocidade v ela não tem nada, absolutamente nada na direção y. Então quer dizer que só existe quantidade de movimento lá no início na direção x, né? A quantidade de movimento na direção y, ela é nula. Na direção y, ela é nula. Beleza? Então, quando a gente vai falar na direção y, não há quantidade de movimento, porque não há velocidade naquela direção. Só isso é importante? Ah, isso é importante, porque, olha, quando a gente analisa assim, só na direção x, conservação da quantidade de movimento na direção x, né? Então, vou fazer assim. Na direção y é igual a zero, porque não tem velocidade na direção x, e aqui é diferente de zero. Isso aqui acontece por quê? Pois v não tem componente y, pois v não tem componente y, né? Nesse caso, eu sei que a quantidade de movimento no fim tem que ser igual à quantidade de movimento no início. Se eu aplicar isso somente à direção x, então eu estou falando que a quantidade final de x é igual à quantidade de movimento final ou inicial de x. A mesma coisa se eu aplicar para y. Isso aqui é a conservação, beleza? Só que o que eu sei? Eu sei que nesse caso, se no início é zero, então no fim também vai ter que ser zero. Aqui eu não sei quanto que vale, pessoal. Eu sei que é diferente de zero. Eu sei que eu consigo desenvolver uma expressão aqui dentro. Aqui eu consigo, mas vou ter que igualar a zero. Só que, olha, vamos trabalhar com y. Vamos trabalhar com y, porque esse zero, já que eu sei o valor, sei que aqui é diferente de zero, mas não sei quanto que vale. Aqui eu sei que vale zero. Então, talvez esse zero me ajude. Então, vou trabalhar com a direção y. O que eu sei sobre a direção y? Utilizando, então, y. Só colocar aqui que é a conservação. Isso aqui também é conservação. E aí eu vou trabalhar só com essa conservação na direção y, beleza, galera? E aí, em y, como é que a gente vai trabalhar essa expressão? Bom, em y vai ficar assim, quantidade final. Eu tenho que olhar para essas velocidades, porque elas são as velocidades finais, porque elas eram uma velocidade inicial, v, e se dividiram em duas finais, v1 e v2. Só que eu tenho que decompor essas velocidades, porque uma parte dessa velocidade v2 está na direção y, a gente chama isso de v2y, a componente y da velocidade v2, componente vertical da velocidade v2, e nós temos essa componente horizontal aqui também, v2x, não, isso, v2x. Temos que decompor a outra aqui também, essa aqui. Temos uma componente y na velocidade v1 e temos uma componente x na velocidade v1. Beleza? Eu quero que você lembre que o ângulo, esse ângulo aqui, é o ângulo alfa, 30 graus,
e que esse ângulo aqui, apesar do meu desenho não ter ficado bonito, é o meu ângulo beta 60 graus. E dando continuidade, eu sei o seguinte, quantidade de movimento no fim é a quantidade da massa 1 mais a quantidade da massa 2, né? Na direção Y. E tudo isso, que é a quantidade final, tem que ser igual à quantidade inicial, que tem que ser igual a 0. A quantidade de 1y vai ser mvy. Vou escrever aqui, m1v1, né, que está na direção y, mais a quantidade 2, m2, v2, que está na direção y. Tudo isso tem que ser igual a 0. v1y, galerinha, vou escrever aqui, v1y é v1 seno de alfa, né? Porque está sem o ângulo alfa, né? Então, v1y é igual a v1 seno de 30. E seno de 30 é meio. Então, vou colocar aqui que é meio, né? E como é que é o V2? O V2, ele vai ser V2y, vai ser V2 seno de beta, porque está sem o ângulo beta, né? Então, V2y, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? E aí eu vou substituir essas informações dentro da nossa equação. Então, M1 vai ser V1y, que é V1 sobre 2, mais M2, e V2y é raiz de 3 V2 sobre 2. Então, deixa eu escrever assim. Raiz de 3 V2 sobre 2. E tudo isso dá zero. Eu vou pegar esse termo todo. Espera aí. Eu vou pegar esse termo todo e vou passar para o outro lado subtraindo. De maneira que eu vou ter o seguinte. M1 V1 sobre 2 é igual a menos M2 raiz de 3 V2 sobre 2. Né? Se você quiser colocar assim, não tem problema também. E aí, esse 2 cancela com esse 2. E temos que... eu quero a razão entre M1 e M2. Então, eu vou pegar o M2 e passar dividindo. M1 sobre M2 é igual. O V1 que está multiplicando vai passar dividindo também. Menos raiz de 3 V2... Eita. Dividido por V1. Então, a razão entre M1 e M2 é justamente isso aqui que eu acabei de achar. Essa é a razão. Mas vamos discutir essa razão? Por que deu negativo? Razão entre as massas negativas? Eu nunca vi massa negativa. Galerinha, é porque vai ter um ajuste aqui de sinal entre V2 e V1 que vai corrigir, tá? Esse negativo. O que nos interessa é o módulo disso aqui. É o módulo dessa minha conta. Raiz de 3, a gente sabe que raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, ele está te dizendo, nessa continha que a gente acabou de fazer, que M1 sobre M2 é igual a 1,73 V2 sobre V1. E o que ele me disse naquela questão? Ele disse que M1 sobre M2 seria maior do que 1,5. Maior, e de fato é maior, M1, a razão de M1 sobre M2 é maior que 1,5 V2 sobre V1? Sim, é sim, professor. Então se é, nesse caso o item está correto, né? Então, M1 sobre M2 é igual a 1,73 V2 sobre V1, portanto é sim maior.
satisfaz o que ele colocou no item. Beleza? Só, ai, pessoal, mas é muito difícil. Tem questão, galerinha, na prova da UNB que você não deve responder logo de cara. Questão que você deve responder, porque, ou deve pular, porque ela é mais trabalhosa e tal. E as questões da UNB, você deve ter muito cuidado, porque na prova da UNB você tem mais de 30 itens de física. Você não vai responder todos os 30 itens. Você vai responder muitos itens, mas não os 30. E talvez esse fosse um item que você vai bater o olho e pular, entendeu? Agora, o primeiro item você não precisava de cálculo, você já podia responder logo de cara, não precisava trabalhar tanto, não é isso? Olha lá. Então, seja inteligente na resolução da prova. Não resolva na ordem que ela é proposta. Se M1 é igual a M2 e V1 é igual a raiz de 3 vezes raiz de 2, então V1 é maior do que 0,5V. Galerinha, mais uma vez ele nos dá uma relação entre massa, velocidade, então tem que aplicar a conservação também. Só que olha que antes eu apliquei a conservação, cheguei nesse resultado aqui, e agora o que eu quero fazer é utilizar os valores que ele me deu. Ele disse que M1 é igual a M2. M1 é igual a M2, então eu já sei que essa razão aqui dá 1. Ele me disse que o V1 é raiz de 3 sobre 2. O V1 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso pegar o V2 e substituir, né? E eu vou achar uma relação. Poderia. Se você usasse essa equação, substituindo esses valores, que é o que o aluno provavelmente deve fazer, ele vai achar uma relação, mas ele não vai achar uma relação com V, com esse V inicial aqui, ó. Porque o V inicial não aparece aqui. Porque o V inicial só está na direção x, não está na direção y. Então, ele não apareceu na nossa relação. Se você fizesse isso, você chegaria a um resultado errado. Portanto, teria que ter muito cuidado. Nesse caso, então, a gente vai trabalhar na direção x. Por que na direção x? Porque ele envolveu o V inicial. E o V inicial está justamente na direção que a gente está chamando de x, que é a direção do movimento, beleza? Então, vamos lá. Esse é o nosso V. E como a gente vai trabalhar com a direção x, galerinha, então o que eu preciso seria desse carinha aqui, que é o meu V1x, né? Lembra que esse aqui é o nosso ângulo alfa. E eu precisaria daquele carinha lá de cima, do x dele também. Eu precisaria desse V2x aqui. Beleza? Isso equivale a 60. Nesse caso, eu vou aplicar a conservação para a direção x. Então, em x agora. Em x, a quantidade final de x é igual à quantidade inicial, né, de movimento na direção x. Aplicando esta conservação, eu vou ter o seguinte. Quem é a quantidade de movimento final? Professor, é a quantidade, deixa eu fazer passo a passo. É a quantidade da massa 1, né, na direção x, mais a quantidade da massa 2 nessa direção x. E tudo isso vai ser igual à nossa quantidade de movimento lá no início, que era da massa mzão. A quantidade de movimento da massa 1 é M1V1. A quantidade de movimento da massa 2 é M2V2, M vezes V. E tudo isso aqui, na direção x, né? É igual à quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento da massa grande. Olha a massa grande aqui, a massa mzão. Ela tinha a massa mzão e a velocidade vzão. Então, é mzão vzão. Mzão vzão. Seria a quantidade de movimento inicial da massa. Galerinha, e aí, com isso, eu posso substituir aquela ideia, né? Vamos lá. Quem é o V2x? O V2x é o V2. Veja que, ó, o desenho. O V2y estava sem o ângulo alfa, sem o ângulo beta, sem, usei seno. Mas o V2x ele está coçando o ângulo beta. O V2x está coçando o ângulo beta. E o ângulo beta é de 60 graus, então é V2 cosseno de 60, que é meio, né? E aí, o V
1x é V1 cosseno do ângulo alfa. Cosseno, tá coçando o ângulo, né? Ó, o V1y estava 100, mas o V1x está coçando, beleza? E aqui o ângulo é de 30 graus. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E aí a gente substitui isso na nossa relação. M1, aí fica raiz de 3, V1 sobre 2, mais M2, V2x, que é V2 sobre 2, que é igual a Mzão, Vzão. Ele coloca uma condição na questão. Ele fala, ó, se M1 é igual a M2 e se a velocidade V1 é igual a raiz de 3 V2, né? Foi o que ele falou no item ali para a gente responder. Olha lá, se M1 é igual a M2 e V1 é igual a raiz de 3 V2, beleza? Então, essa informação eu vou ter que usar. Usando essa informação, colocando aqui dentro, eu sei que isso aqui pode ser chamado de M, raiz de 3 V1 sobre 2, mais M, V2 sobre 2, que é igual a Mzão. Galinha, Mzão é a massa 1 mais M, né? Mzão é a massa 1 mais a massa 2. Como elas são iguais, M mais M, então esse meu Mzão aí, ele é 2M. Então, meu Mzão é 2M, beleza? Então, vou escrever 2M vezes o V. E aí, a gente tem o seguinte. Aqui, esse M pode entrar em evidência. Fica raiz de 3 V1 sobre 2, mais V2 sobre 2. Coloquei o M em evidência. 2M Vzão. Cancelo os M's. Aqui os dois estão divididos por 2. Poderia escrever assim, ó, raiz de 3, V1 mais V2, todo mundo dividido por 2, é igual a 2V. Simplifico os dois, porque simples vai ficar, não é isso? E aí, V é raiz de 3, V1 mais V2. Só que ele nos disse a relação que V1 tem com V2. V1 é raiz de 3 sobre V2. E peraí, como lá no resultado ele pergunta sobre V1, eu não quero tirar o V1 da jogada, eu quero manter V1 na jogada. Então, eu vou fazer o seguinte. Para manter o V1 na jogada, eu posso fazer assim, ó. V2 é o quê? É o V1 dividido por raiz de 3. E eu mantenho o V1 na jogada. E eu tiro o V2 da jogada. Então, continuando aqui, aplicando a relação que ele me deu no item, perguntando se estava certo e errado, vai ficar assim, raiz de 3 é igual a V1 mais o V2 agora, quem é V2? É V1 sobre raiz de 3. E aí, nosso cálculo vai ficar assim. Pode racionalizar se você quiser. Peraí. Raiz de 3V1 mais raiz de 3V1 sobre 3, né? Você multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. E aí, V fica igual. Vamos fazer o MMCzinho, não é isso? Tem a soma aí que envolve fração. E aí vai ficar assim. 3 dividido por 1, 3. Mais 3 dividido por 3, 1 vezes. Beleza, galerinha? Então, peraí, deixa eu só melhorar um pouco isso aqui. Isso aqui ficou
raiz de 3V1 mais, né, raiz de 3V1 mais 3 raiz de 3V1. Então, esse carinha mais esse dá 4. 4 raiz de 3V1 dividido por 3. 4 terços de raiz de 3V1. Galinha, o que ele coloca como certo na questão? Vamos voltar aqui. Peraí que tá tendo um delayzinho. Aí, pronto. Ele falou que V1 é maior do que 0,5V. V1 é maior do que 0,5V. Bom, repara que o que a gente tem aqui é 4 terços. Então, V é 4 terços raiz de 3V1. Esse 4 terços aqui, né, vai dar 1,33333, não é isso? Então, esse 4 terços, essa brincadeirinha entre 4 terços, raiz de 3, se você fizer 4 raiz de 3 e dividir aí por 3, você vai ver que vai dar 2,3 aproximadamente. Né? 2,3 V1. Beleza? Então, 2,3 V1 aproximadamente. Isso aqui é maior, né, do que 0,5, é isso? É maior do que 0,5, então o item está certo. Né? Isso aqui, de fato, é maior do que 0,5. Deixa eu fazer assim. Então, a resposta é certa. Se essa relação for verdade, se M1 é igual a M2 e V1 igual a raiz de 3 vezes raiz de 2, então, de fato, V1 é maior do que 0,5V. Né? V1 vai ser... Opa, tá errado. Foi mal, galerinha. Eu não isolei o V1, eu isolei o V. V1 tá com um delayzinho aqui, eu escrevo e... Ah, agora foi. V1 é igual a 3V. 3 passa multiplicando. E o 4 raiz de 3 fica aqui. Beleza? Então, o que a gente tem, na verdade, é 3 quartos, que é 0,75, não é isso? Vezes V sobre raiz de 3. Ou, se você quiser, você pode fazer o 3 vezes raiz de 3. E depois você divide por 4. E aí, isso aqui ainda vai dar aproximadamente 1,29V. Então, o V1 vale 1,29V, ainda assim satisfaz, né, a relação, porque ele continua sendo maior do que 0,5V. Beleza, galerinha? Então, essa é a resposta, item certo. Aí, veja que essas duas últimas questões são duas questões que envolvem bastante tempo de resolução, né? Você tem que estar bom na física em termos de vetores, de quantidade de movimentos, você tem que estar bem legal nisso, conservação, e aí você conseguiria responder. Caso contrário, você poderia deixar para as conceituais logo de cara, a 74, a 77 e a 78. Então, 74, lembra, não aumenta porque a quantidade de movimento se conserva. Aí ele fala, olha, e a trajetória do centro de massa do sistema, ele não se altera após a explosão. A trajetória do centro de massa não se altera após a explosão. Repara, eu tenho uma massa só, e aí essa massa tem um centro de massa, que tem essa direção à sua velocidade, que é a velocidade v, representada, porque a velocidade v é a direção do centro de massa. Mas aí, professor, ela é dividida em duas massas. Agora eu tenho dois centros de massa, é isso? Sim, mas essas duas massas formavam uma outra massa antes que tinha o centro de massa com essa velocidade aqui. Se você pegar a direção dessa velocidade com a direção dessa velocidade, na verdade, né, a origem de tudo isso foi essa direção aqui. Portanto, o centro de massa ele permanece, tá? Ele permanece na mesma direção. O centro de massa do sistema, lembrando que agora você tem duas massas separadas e elas formam um sistema. O centro de massa permanece na mesma trajetória por um motivo muito simples. Porque a quantidade de movimento ela se conserva. E se a quantidade de movimento se conserva, isso acontece porque a velocidade permanece na mesma direção.
Eita, peraí. A quantidade de movimento e a velocidade são grandezas vetoriais. E quando eu digo que a quantidade de movimento se conserva, é porque houve a conservação da velocidade, uma vez, né? Que a massa ela varia, pode variar em módulo se alguma coisa acontecer com a massa, mas a velocidade ela pode variar em direção, né? E olha que essa massa aqui, que eu estou tratando, né, da situação antes e depois, mas o que nos interessa é a direção da velocidade. A direção sempre se conserva. Sempre se conserva, beleza? Conservação da quantidade de movimento envolve a conservação da direção da velocidade. Portanto, item certo. Não se altera a trajetória do centro de massa. Então, galerinha, questão 78, item 78, perdão, diz: a energia cinética do sistema se conserva mesmo após a explosão. Olha, muito cuidado, porque uma coisa é falar que a quantidade de movimento se conserva, outra coisa é falar que a energia cinética se conserva, meus queridos. Estou dizendo agora, né, da energia, estou falando sobre energia. Quantidade de movimento tem relação com energia? Cara, até tem, porque tem massa, tem velocidade lá na equação, energia cinética também, mas você tem que ter muito cuidado, porque o fato de conservar a quantidade de movimento não quer dizer que conserva a energia também naquela situação. Até porque eu tenho uma adição de energia nesse sistema. Como assim adição de energia, professor? Ele tinha uma velocidade V, de repente o negócio explode. Só que essa explosão gera um efeito de adição de energia no sistema, porque a explosão vai pegar aquela energia térmica da explosão e, né, uma parte vai ser transformada, aquela energia da combustão, em energia cinética, galera. Então, parte da energia da combustão, ela vai virar energia cinética, ou seja, vai ganhar energia o sistema depois que houver a explosão, beleza? Então, nesse sentido, há uma adição de energia no sistema em termos de energia cinética, tá? Então, eu estou falando de energia cinética agora. Item errado. Não há conservação, né? Há um aumento. Beleza? A energia cinética ela aumenta devido à explosão. É isso, meus queridos. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido proveitoso. É difícil de achar a resolução das questões da UNB na internet, então eu pretendo com esse projeto ajudá-los resolvendo questõezinhas da UNB, beleza? Fico por aqui. Venho com mais questõezinhas dessa mesma prova no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.